Olá, amigos. Jesus, quando ele pregava e se apresentava como Salvador, ele usava certas coisas que mostrava que ele era essencial para a nossa salvação e para a nossa comunhão com Deus. Ele usa os eu sou. Por exemplo, eu sou bom pastor. Para nós, às vezes a gente não pega a profundidade dessa afirmação, mas o fato dele se apresentar como pastor significa que ele era essencial para a sobrevivência da ovelha. No texto desse fim de semana de João 6, 22 a 35, Jesus se apresenta como o pão da vida. E todo o contexto do capítulo 6, ele tem essa questão do pão, porque primeiro relata o milagre de Jesus da multiplicação dos pães. E no texto desse fim de semana nós temos a questão, a resposta de Jesus para a multidão que o procurava, mas não o procurava como Salvador. Então no versículo 26 ele diz assim: afirmo a vocês que isso é verdade, vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Nós poderíamos dizer assim, porque estavam com a barriga cheia depois que eu alimentei vocês. E não porque entenderam os meus milagres. Esse é um ponto importante, entender os milagres de Jesus. Jesus não fez milagre simplesmente para fazer espetáculo. Os milagres que Jesus fazia era para levar as pessoas à fé de que ele era o enviado de Deus, o Salvador prometido por Deus ao longo de todo o Antigo Testamento. E Jesus continua: não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. E aí ele diz: o Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, ele deu provas de que ele tem autoridade. Então, amigos, aqui Jesus lembra uma coisa: nós não devemos nos preocupar apenas com as coisas materiais terrenas, mas nós devemos nos preocupar principalmente com nossa situação espiritual. E vejam bem, alguns só querem milagres, procuram igrejas por causa de milagres. Outros, veem em Deus alguém que os abençoa com riquezas. Isso são coisas que Jesus enquadraria nessa questão, a comida que se estraga. Tudo que nós temos aqui no mundo é passageiro. O que é eterno é a nossa fé em Jesus, a salvação que ele veio nos trazer, e essa é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Mas Jesus continua o seu diálogo com as pessoas. Elas fazem uma pergunta para Jesus e dizem: o que é que Deus quer que a gente faça? E Jesus responde que creiam naquele que Deus enviou. Então vejam bem, aqui Jesus diz como nós somos salvos. É aceitando como Salvador. Não é pelo cumprimento dos 10 mandamentos. Aliás, é pelo cumprimento do primeiro mandamento que requer fé.
Mas é fé que única e exclusivamente nós somos salvos através de Jesus. E nisso então se cumprem os mandamentos, mas não somos nós que cumprimos. É Jesus que nos concede essa justiça que vale diante de Deus. E aí Jesus continua o diálogo e termina com uma afirmação, onde ele diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. É semelhante ao diálogo que ele tinha com a mulher samaritana, quando ele se apresenta como aquele que vai saciar a sede para sempre. E aqui ele diz que ele vai saciar a nossa fome para sempre. E vejam bem, o pão tem que ser entendido como alimento. Era a maneira de dizer, né, o sustento, nós usamos muitas vezes hoje, né? Então, sem alimento ninguém sobrevive. E assim, sem Jesus, ninguém sobrevive espiritualmente. Então, amigos, esses eu sou que João registra, que Jesus usava, sempre apresenta Jesus como alguém muito especial e essencial. Ele não é alguém que nós podemos descartar, né? Não é alguém que poderia estar entre uma opção para ter comunhão com Deus. Não. Ele é a única maneira de nós sermos salvos e termos a vida eterna. Ele é o pão da vida, mas não só da vida terrena, mas a vida que dura para sempre com Deus. Que Deus conceda que todos nós sempre tenhamos essa fé em Jesus. Criamos naquele que Deus enviou para receber a vida que dura para sempre. Amém.